Graças a Deus você é homem. Seja bem-vindo ao DHPH, o Devocional de Homem para Homem do Christian Men's Network, o CMN Hombridade aqui da Universidade da Família. Nós estamos estudando sobre alguns exercícios espirituais que podem nos levar à robustez e saber como caminhar na nossa vida de fé como um homem ousado em Jesus. Já estudamos sobre desligue, ligue, leia e incentive. E agora nós vamos compartilhar sobre ore. Fique comigo e nós vamos falar sobre isso. A palavra de Deus nos orienta a termos o hábito de orar, ter tempo com Deus para ouvi-lo, senti-lo e para que Ele possa se relacionar conosco. A oração é a chave de tudo, pois nela descobrimos quem somos, o que fazemos, o que está em nosso coração e nos derramamos perante o nosso Pai Celestial. E nós podemos, através dela, também receber porções que Ele tem para nós, que Ele vai dando conforme o nosso grau de intimidade com Ele através da oração. A Bíblia nos fala em muitos textos sobre a oração. Marcos 13:33, a Bíblia nos diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, até para a gente descobrir os tempos vindouros na oração, nós vamos conseguir entender e sentir o nosso espírito. Mateus 26:41, a Bíblia fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a oração também é uma ferramenta que eu e você temos para vencermos a tentação, porque na oração gera intimidade com Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5:17, a Bíblia fala assim: orai sem cessar, ou seja, sempre. A oração é uma ferramenta, a oração é um hábito, a oração é um estilo de vida. A oração produz intimidade, dizia Edwin Lewis Cole, e ele nos ensina que a oração aprofunda o relacionamento a quem nós oramos, que nós oramos a Deus, com quem nós oramos, ou seja, com as pessoas na qual estamos orando juntos e por quem nós oramos. Uau! Ou seja, a oração, ela gera intimidade. A oração gera um relacionamento íntimo. No curso Homens de Verdade, aprendemos que a maior fonte de preparação de Jesus era a oração. Enquanto os outros exigiam ação, ele era paciente em oração. Uau, isso me ensina tanto. Como nós precisamos ser homens de oração e sermos pacientes e esperar Deus agir por nós. A submissão ao Pai que Jesus tinha ocorria em oração antes de evoluir para as obras. Então ele se submetia àquilo que o Pai queria. Mais do que ninguém, Jesus sabia o que significava mover o braço de Deus em oração. Uau! Glórias a Deus por Jesus Cristo. A intercessão não era uma atividade para Jesus, mas um estilo de vida. A intensidade de sua vida em oração é externamente compreendida a partir daquela longa e solitária noite no Getsemane. A Bíblia nos relata que Jesus rogou ao Pai 3 vezes que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Mas a oração gerava algo tão profundo no coração dele e o temor ao Pai fazia com que ele se submetesse à vontade plena e absoluta do Pai. E a Bíblia diz que ele chegou a suar gotas de sangue. Uau! Ore para conhecer a Deus melhor e ter mais intimidade com Ele. Ore como ato de submissão à sua vontade. Ore para receber dele a autoridade. Ore para buscar nele conselhos. Ore simplesmente para desfrutar da sua presença. Ore com a sua esposa e por sua esposa. Ministre ao coração dela. Craig Hill escreve no seu livro 2 Pulgas e Nenhum Cachorro que um casal que ora junto tem 300 vezes menos chance de divórcio. Você tem orado com a sua esposa? Quando a gente fala de orar por sua esposa, nós não estamos falando de você orar por ela no seu tempo de oração de joelho. Nós estamos falando de você orar juntos, em acordo, em concordância, estar junto, estar conectado. Desde que Gladys e eu fizemos o curso Casados para Sempre, lá atrás, no ano 2000, nós aprendemos uma das lições que fala orando juntos. E desde então nós nunca deixamos de orar juntos.
Toda manhã eu coloco ela aqui no meu peito e a gente se abraça na cama e nós temos o nosso tempo de oração. Você tem orado com a sua esposa? Você tem orado com seus filhos? Você tem orado pela sua empresa? Você tem orado pelo seu trabalho? Você tem orado pelos seus sonhos? Você tem orado pelos seus objetivos? Você tem orado pelas suas angústias? Você tem criado um hábito de orar? Nós estamos falando de exercícios para que você desenvolva a musculatura espiritual e seu estilo de vida seja espiritual e não carnal. Quer ter mais intimidade com a sua esposa? Comece a conhecer o seu coração através da oração. Ore com ela, ore com os seus filhos e por seus filhos, ore por seus amigos, pela nação, pelas famílias, pelos homens, para que sejam homens segundo o coração de Deus. Ore para que sejam pais de verdade, abandone o pecado e vivam para Deus. Ore pelas empresas, para que haja harmonia e cumplicidade entre patrões e empregados. Ore pela volta de Jesus, para que o seu reino seja estabelecido na terra. Ore para não cair em tentação, simplesmente ore. Lá em Ezequiel, capítulo 22 e 30, a Bíblia fala: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém encontrei. Ore. Quero fazer um convite especial para você. Toda quarta-feira nós estamos das 6 da manhã às 7 da manhã num momento de oração que denominamos com o nome CMN no altar. CMN significa Rede de Homens Cristãos. Então, uma rede de homens que estão no altar. Nós estamos online pelo Zoom e também pelo canal do YouTube do Christian Men's Network, do CMN Hombridade, aqui da Universidade da Família. Meu pai era um homem de oração. Ele passava muitas horas nas madrugadas em oração e eu aprendi a orar com ele. Você tem ensinado seus filhos a orar? Como eu sinto falta do meu pai nas suas orações. Homens, vocês são homens. Então seja homem. Ora. Ore, crie esse hábito de orar. Tem pessoas que não oram nem pela alimentação que comem. Eu aprendi com meu pai a não ter nenhuma refeição sem orar. Não estou dizendo que eu não acabo esquecendo, eu posso até esquecer, mas é muito raro. Por quê? Porque Deus nos ensina a agradecer pelo alimento. Sempre. Lembra do Jesus com os 2 discípulos em Emaús? Ele se revelou a eles na oração pelo pão. Você tem orado pela alimentação? Você tem criado esse hábito em casa? Não transfira essa responsabilidade para sua esposa, assuma o sacerdócio na sua casa. Edwin Lewis Cole escreve no curso Marido Irresistível que se você, homem, se calar, o diabo grita. Uau! Então, comece hoje e vamos juntos ser uma rede de homens que buscam a Deus em oração e vivem debaixo da sua vontade. Edwin Cole foi um homem de oração. Na sua casa tinha um lugar que ele tinha a marca de seus joelhos. Seu legado está sendo seguido, assim como o do meu pai. Jesus, Filho de Deus, passava muitas horas em oração. Então eu e você precisamos ser parecidos com Cristo, porque hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Meu amigo Doug Stringer ganhou uma capa do Edwin Cole que ele usava nos momentos de oração e ele também é um homem de oração. Ei, graças a Deus você é esse homem. Nós somos CMN, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e um grande abraço.